quando não passei no vestibular logo de cara. Na verdade, não foi nem que eu não passei, eu não sabia o que eu queria fazer, porque no terceiro ano do ensino médio eu tinha muitas dúvidas, né? Como a maioria dos adolescentes, né? E aí só me lembro de eu ceder a este impulso de tipo, vou fazer educação física. Imagina a minha família recebendo essa notícia, né? Tipo, não foi uma coisa assim celebrada, né? Aí fui eu coletar dados de gestante lá na periferia ali do Taboão da Serra, sabe? Perto ali de Cotia, né? Então, entrei em várias comunidades, coletando dados e escutando a realidade das pessoas. Aquilo foi muito fantástico para mim, sabe? Eu fui me encantando com essa coisa de escutar a história das pessoas. Eu vejo hoje que esse trabalho da educação física na psiquiatria fez eu quebrar muitos preconceitos que a gente tem na educação física com pessoas que têm sobrepeso, obesidade, ou às vezes reforçar positivamente pessoas magras, como se elas fossem bem-sucedidas, né? Naruhodô Entrevista, Paula Costa Teixeira. Naruhodô. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Paula Costa Teixeira. Paula Costa Teixeira possui graduação em Educação Física com licenciatura plena, especialização em Teorias e Técnicas para Cuidados Integrativos e doutorado em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP. É certificada em Intuitive Eating, em Nutrição Comportamental e no Método das Cadeias Musculares, além de possuir várias certificações em meditação. Atua como professora associada no Programa de Neurociências do Comportamento do Instituto de Psicologia da USP. É também colaboradora do Ambulim, Programa de Tratamento de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, onde é responsável pelas práticas corporais dos pacientes que tratam anorexia, bulimia e compulsão alimentar, e coordena o Núcleo de Pesquisa e Ensino, o NUP Ambulim. Além disso, é professora do Instituto Nutrição Comportamental e de vários cursos de extensão e pós-graduação. Paula é empreendedora do Exercício Intuitivo, uma marca registrada da sua abordagem na atividade física que surgiu a partir de suas pesquisas clínicas. É uma das criadoras do movimento Prevenção Sem Danos, que tem ações de prevenção de transtornos alimentares e obesidade na comunidade escolar. Vamos então para a conversa com a Paula. Paula, muito obrigado por ter topado falar com a gente aqui no Naruhodô. Quero que você dê o primeiro salve para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, Paula. Olá, ouvintes do Naruhodô. Obrigada, Ken, por essa oportunidade. Agradeço a você e ao Altair. Falar oi para os ouvintes do Naruhodô é falar oi para mim também, porque eu sou uma ouvinte de anos do Naruhodô, aprendo muito com você. Nunca imaginei que estaria aqui falando com vocês, só escutando vocês. Então, estou bem feliz. Nossa, estou muito animada. Ah, imagina, a gente aqui tá, uma honra para nós, Paula. E eu vou começar, Paula, com você, como eu começo com todas as pessoas que eu converso aqui no Naruhodô. Quero saber quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto familiar, socioeconômico você nasceu, Paula. Tá, bom. Eu nasci em São Paulo, né? Nasci no dia 27 de julho de 83, né? A minha família, ela é nordestina, né? Ah! Então, eu nasci em São Paulo, mas meus pais migraram do Maranhão, né? Grande terra. Pois é, então a terra dos lençóis, né? Isso. Você já foi lá? Eu ainda não fui nos Lençóis, sabia? Assim, eu já conheço bastante do Nordeste, mas os Lençóis são uma coisa que me faltam. Você precisa ir. Preciso mesmo. Preciso mesmo. Mas você sabe que um dos meus artistas favoritos é de lá, que é o Zé Cabaleiro. Ah, o Zé Cabaleiro? Pensei que você ia falar alguém do reggae.
Ah, não, o reggae maranhense é um capítulo à parte, né? Podemos falar sobre reggae, porque assim, reggae maranhense é um capítulo à parte, mas é que o Zé Cabaleiro, ele tem um lugar no meu Eu coração. gosto também, eu gosto. Pois é, então, e você sabe quem que, assim, os meus pais, eles se conheceram aqui em São Paulo. Então, o meu pai primeiro migrou, né, do Maranhão para o Rio de Janeiro, né, que era uma época que existia muita migração, né, dos nordestinos para trabalhar no Sudeste. Sim. E aí a minha mãe migrou direto para São Paulo. Do Maranhão também. Do Maranhão também, só que de cidades distintas do Maranhão, Certo, né? certo. E quis o destino que eles se encontrassem aqui em São Paulo, porque os maranhenses, eles tinham, vamos dizer assim, um reduto onde eles acolhiam uns aos outros, né? Sei. E esse reduto era ali na região da Vila Mariana, perto aqui em São Paulo, né? Para quem é de São Paulo, na Vila Mariana tem uma avenida famosa que chama Lins de Vasconcelos. Sim, claro. Que liga a Vila Mariana ali ao Aclimação e Cambuci, não é isso? Isso, uma região mais central, né? Sim. E aí, esse reduto dos maranhenses ali, um recebia o outro, né? Tipo, primo, vem pra cá, todo mundo é primo, né? Sei. Vem pra Era o São quê? Paulo. Era um forró, era um restaurante, era uma casa do norte? O que era ali, assim, esse reduto? Na verdade, são várias casas, né? Eram Ah, casas. é? Era uma vizinhança mesmo, assim, Uma né? vizinhança, E lá era aquela vizinhança que você abria o portãozinho, descia as escadas e tinham várias portas, né? Ah, E tá. cada porta tinha um ar, né? Uhum. Um quarto, sala, cozinha, banheiro, Sei bem, e sei aí bem. tinha várias casas, sempre muito arrumadinhas, né? O nordestino tem esse feeling, né? De sempre estar com as coisas muito limpas, gostar Uhum. das roupas alvejadas, Aham. né? Então eu lembro muito de cheiro de amaciante naquela região, né? Certo, certo. E então, assim, e aí eles se conheceram lá, porque apesar da minha mãe ter migrado direto para São Paulo, meu pai ainda teve essa paradinha no Rio de Janeiro, ficou uns anos morando lá, e depois ele migrou Uhum. para São Paulo, e aí esse grupo de maranhenses moravam todos ali juntos, né? E eles se conheceram ali. E aí o meu pai, ele acabou trabalhando na área de eletrônica, né? Ele trabalhava naquela empresa, vamos ver se você lembra, Com certeza eu que lembro. tinha o BIP, que comunicava as pessoas. Sim. É que tinha mais de uma marca ainda aquele lá. Eu tive, né? Eu tive esses bips. O, Eu tive tanto o bip quanto o o pager. pager, né? O BIP é antes do pager, né? Então, Isso, aham. esse Esqueci o aqui nome da já empresa. tem que estar no museu, né? Então, esse daqui, para as pessoas conhecerem, né? Sim. Os primórdios do celular, né? Exato. Para vocês entenderem, tá? Assim, o bip, ele era um aparelho sem fio que você carregava e ele bipava Isso, para você ligar para uma central, isso, para você saber quem é que queria estar falando com você, tá? exatamente. Ele é precursor do pager, porque o pager, ele já tem uma telinha, então você não precisa ligar para a central já manda pela telinha Parecia uma mensagem, assim, a mensagem qual é o correndo. número que quer falar com você, etc. Mas Exatamente. continue então, Pois Paula. é, ele trabalhou na Intelco, era o nome dessa empresa Intelco, do BIP, certo. né? Uhum, Que era ali na região da Tutóia, perto da Brigadeiro, Luiz Antônio, aqui em São Paulo, né? Então, uma região que eu também frequentei um bocado quando certo. criança. E aí, ele trabalhava nessa empresa, na parte eletrônica, arrumando o BIP, e a minha mãe também, ele acabou também colocando ela lá, conseguiu uma vaga para ela lá, e ela trabalhava também lá. Por Certo. muitos anos eles trabalharam lá, né? E aí, quando eles engravidaram de mim, né? Que foi a história que me contaram, Uhum, meu pai estava entrando para um financiamento imobiliário de umas casas, aqueles tipos de casas sobradinhos germinados, né? certo. Só que numa outra região totalmente diferente da onde eles estavam morando ali naquela região da Vila Mariana, né? Uhum, Numa região mais próximo de onde hoje a gente tem aqui em São Paulo o Shopping Interlagos. Então, uma região chamada Interlagos, né? certo.
Mas quando para quem vem do centro, ainda é antes do Shopping Interlagos, né? Tá. Então, essa região hoje é conhecida como Jardim Consórcio, né? E esse bairro é um bairro, assim, que tem muitas casas, né? Não é uma região de prédios até hoje. Uhum. E aí a comunidade frequentava muito a rua, né? A gente brincava muito na rua. Então era Sim. uma rua tranquila, que não passava muito carro, né? Então a minha mãe, quando ela ficou grávida de mim, ela ainda estava naquela região ali da Vila Mariana, porque eles estavam prestes a se mudar para a região de Interlagos. E aí eu nasci no Hospital Cruz Azul, ali no Cambuci, né? E Tá. aí depois ela acabou, como a casa ainda não estava pronta para ela entrar, mas faltava pouquinho, ela foi para casa de uma amiga lá na região do Boi-Mirim, né? Nossa! Lá pro Capão Redondo. Aham. Então, meus primeiros dias de vida foi na casa dessa amiga da família, que é nossa amiga até hoje, né? Certo. E aí eu fiquei os primeiros dias de vida lá nessa casa, no Capão, e depois a gente foi para essa casa lá no Jardim Consórcio. E lá eu fiquei até os meus 15 anos nessa Ah, foi região. lá a sua infância. Quer dizer, lá, assim, eu tô falando lá, mas eu Uhum. moro na Zona Sul também atualmente, eu moro aqui próximo da cidade de Ademar, então Ah, então a gente é o praticamente vizinho. Eu também estou perto desse bairro agora. então. Então foi nessa região que você passou sua infância, então. Isso, ó, se você mora na cidade de Mar, você vai saber que agora eu já tô com conversa de vizinho, né? Isso, é. Os ouvintes vão falar, esse povo tá conversando, eu não conheço nenhuma dessas ruas. Mas a região da cidade de Ademar é uma região que tem ali que é um pouco na imediação do perímetro Jabaquara, Conceição, né? Sim. Então eu frequentava muito o metrô Jabaquara, Conceição, né, para poder fazer meus trajetos. Uhum. O perímetro que eu morei até os 15 anos era ali próximo da AvenidaIervante, que está que passa um pouco perto da cidade de Ademar também, né? Sim, sim. Então eu cresci nesse bairro, brincando muito na rua, né? Andando muito de bicicleta e brincando de pique-esconde e brincando de jogar de videogame também, né? E pulando o muro dos vizinhos. Aham. Em que época que foi isso, Paula? Isso foi na década de 80, 90, Tá. né? Você nasceu em que ano mesmo? 83, 83, tá. Então foi na década de 80, 90. E Uhum. aí os meus pais, eles não fizeram, naquela ocasião, meu pai, na verdade, ele não fez todos os estudos dele, né? Ele não terminou o colégio. Ele fez um tempo até o supletivo do que hoje a gente chama de Fundamental 2, né? Uhum. Mas o ensino médio ele não chegou a concluir, né? Ele chegou a fazer algum supletivo, mas era muito desafiador você conseguir dar conta de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Uhum. Especialmente morando longe do trabalho, né? Isso, morando longe do trabalho, que era a realidade dele também, e o fato também de ser uma outra vida, outra idade, né, para você aprender Claro. coisas também, né? E a minha mãe conseguiu terminar, mas também foi aqui, já adulta, que ela terminou Certo. o ensino médio e fez ensino técnico, né? Então ela fez técnico em enfermagem, então ela também trabalhou Legal. um pouco com essa área. Mas aí depois que eles saíram dessa área do BIP, o meu pai sempre teve uma visão muito empreendedora, sabe? Hum. Então, apesar da limitação de não ter terminado os estudos, ele sempre vislumbrou muito a vida profissional. Então, ele desenvolveu uma empresa própria, né? E que existe até hoje, né? Essa empresa dele, uma microempresa. Então, ele é um microempresário, né? Aham. E aí ele desenvolveu uma empresa na área de segurança eletrônica. Então, meu pai sempre trabalhou nessa coisa de consertar coisas eletrônicas, mas nessa área de circuito fechado de televisão, né? E ele trouxe todo o aprendizado que ele
teve lá na parte eletrônica com o campo da Intel, do BIP e tal, né? E Certo. aí ele convenceu a minha mãe a também fazer esse trabalho com ele. Então, apesar da minha mãe ter trabalhado um tempo nessa área de técnica de enfermagem, depois como secretária de algumas empresas, ela acabou abdicando dessa atividade dela para administrar a empresa junto com meu pai. Então, nessa casa que a gente morou, lá na região ali do Jardim Consórcio, existia o meu pai reformou a casa para fazer um subsolo, um salão do subsolo, né, que Certo. era o escritório deles. Então, eu cresci Caraca, é também meio empreendedor que, mesmo, é. eu cresci, os clientes não iam até lá, ele que ia até os clientes. Aham. Então, eu cresci muito circulando também nesse espaço de ver a minha mãe no telefone, de ver ela digitando na máquina de escrever, né? E, e depois que veio o computador, né? Demorou bastante para chegar o computador. Uhum. Aí, quando chegou o telefone sem fio, nossa, o telefone sem fio, né? Então, eu posso carregar o telefone de uma sala para outra. Não preciso mais daquele cabo gigantesco, assim, né? Isso, aí tinha a antena que você puxava a antena do telefone Sim. sem fio, né? Para você atendia, falava alô, tinha aí você fala, Aham. puxa a antena, né? Sim. Então eu cresci nesse ambiente e a minha mãe também sempre gostou de costurar. Ela é muito boa em artes manuais. Qualquer coisa manual minha mãe dá muito bem, o contrário de mim, que eu não aprendi nada. E aí ela também, nesse espaço que meu pai montou o escritório, ela acabou também por uns anos fazendo uma pequena oficina de costura dela. Então eu também cresci vendo a minha mãe costurando muito e chegando até em paralelo criar sua própria confecção por um tempo, sabe? Fazer o empreendedorismo também com uma amiga dela, com a marca de roupa dela. Ela vendia roupas também que pegava em consignação, sabe? Você já viu aqueles esquemas da pessoa chegar com uma sacola cheia de roupa, abrir na casa da Sim, pessoa e todo sim. mundo As sacoleiras, né? As experimentando? sacoleiras, Isso, é. as Uhum. sacoleiras dela. Ela vendeu Tupperware também. Então, Tá. assim, em paralelo, ela sempre empreendeu para aumentar aí a renda da família, né? Então, eu cresci vendo meus pais batalhando muito, né? E sempre também a minha mãe se desdobrando bastante, porque ainda tinha que fazer as coisas da casa. E por um tempo, meu pai também teve um pouco de dificuldade de dirigir, então minha mãe, por um tempo, foi motorista dele também para poder levá-los no cliente, até ele perder esse medo de dirigir e depois dirigir para todo lado, como ele dirige até hoje, aos Aham. 72 anos ele ainda dirige. Então, assim, esse empreendedorismo é uma coisa que eu cresci vendo meus pais empreenderem muito e Certo. batalhar muito, muito esforço, acho que muita garra, né, de ser Uhum. constante no empreendedorismo. E até hoje esse empreendimento, que é a empresa de segurança eletrônica, ela ainda existe. Não é uma empresa que cresceu como meu pai gostaria de ter crescido, né? Ele sempre tentou expandir, mas eu acho que também as questões de você não ter feito todas as etapas escolares ou ter feito um curso de administração para você poder empreender de uma forma tecnicamente mais assertiva, também uma questão, uma limitação, né, de não ter crescido tanto. Mas eu acho que Uhum. hoje eu olho assim que tão, tão importante quanto crescer é se manter, né? E uma Claro. empresa ser mantida há 40 anos não é para qualquer um. Claro, não, não. A taxa de mortalidade de empresas é altíssima, assim, altíssima. Eu acabei de comemorar 7 anos de vida, né, de uma empresa que eu tenho com uma sócia e sei muito bem a dureza que é manter uma empresa viva. Agora, eu quero saber de você, Paula. Sim, Como é que foi a sua entrada na escola? Você é uma filha da escola pública? Você estudou em escola particular? Me conta um pouquinho como é que foi seu, não, seu ensino fundamental e depois o médio. sim. Por conta dos meus pais trabalhando, desde muito cedo eles já me colocaram na escola, né? Então eu tenho memória de eu ter feito educação infantil numa escola de bairro particular, mas
bem simples, né? Uhum, uhum. E eu lembro que essa escola, que era até Que era perto uma ali. creche ainda, é isso? Sim. Né? Porque Chamava Acalanto essa escola, nem era existe mais. antes do primeiro ano escolar, assim? É Isso, isso? era Tá. maternal, né? Uhum. Eu sei que eu tenho fotos de apresentações, dessas coisas de Dia das Mães, né? Sim. Pequenininha, essas coisas que a escola inventa para nós, né? Fazer apresentação, pagar os micos, essas coisas que a escola inventa para gente. Então eu lembro de estudar, já frequentar a escolinha desde cedo. Depois eu fui para uma escola particular de bairro também, então uma escola simples, né? Dentro ali do meu próprio pedaço, então é uma escola que eu ia a pé para essa escola, ela ficava vizinha de um clube ali nessa região que eu morei, que era o clube da Caixa Econômica Federal. Então tinha um muro enorme que eu tinha que percorrer todos os dias, né? Às vezes meus pais me levavam, às vezes eu ia a pé. E que era o Colégio Mater Amabilis, que eu estudei lá. E aí, colégios assim que não tinham um legado, né? Colégios que acho que hoje essas escolas nem estão mais aí existindo na região, né? E aí depois, no meu ensino médio, eu fui para o colégio público, porque daí, como o colégio particular que eu estudava não era um colégio assim muito forte, né? É um colégio bem bairrista, tinha essa preocupação de estudar para vestibular. E eu cresci ouvindo muito meus pais falando que era importante estudar, porque os estudos eram a única herança que ninguém nunca ia tirar de mim, né? Então, eles sempre me incentivaram muito a estudar. Então, tinha essa preocupação de estudar para o vestibular e que aquela escola talvez não fosse a mais interessante para mim, né? Então, eu dei um passo muito grande, que foi procurar uma escola que fosse um pouco mais forte, vamos dizer assim, né? E Uhum. na época eu tinha uma amiga, inclusive japonesa, né? Que a gente era muito próxima e a irmã dela estudava numa escola pública chamada Brasílio Machado, lá na região da Santa Cruz, uma escola bem Tá. tradicional zona, né? E muito conhecida na época por ser uma boa escola, apesar de pública, né? Aham. Ali na Afonso Celso, né, na região atrás do Arquidiocesano, da Certo. região da Santa Cruz. E aí fui influenciada por essa amiga que queria estudar na mesma escola que a irmã mais velha dela estudou, e a gente acabou se articulando para dar esse passo de mudar da escola bairrista e atravessar a cidade todos os dias, né, Para ir para uma escola melhor, é. para ir para uma escola melhor, é. Então eu tenho memória, né, de eu andando ó, da minha casa até o ponto de ônibus, que não era nada perto, porque eu tinha que descer uma ladeira e chegar lá nessa Avenida Irvante, onde os ônibus passavam, pegar o ônibus que ia até o metrô Conceição, pegar o metrô Conceição e descer na Santa Cruz, andar até o colégio, todos os dias, né? Então, Uhum. fazer isso todos os dias, às vezes era difícil, principalmente no dia que chovia, né? Que aí o ônibus fechado, Sim. ou Você tinha que você. idade, Paula, nessa época? Ensino médio, né? Então eu já tinha 15, 14, 15 15, anos, mais ou menos. 16. Então, assim, essa rotina, essa mudança na rotina aí também acabou representando um momento de amadurecimento também, né? Porque aumentou a autonomia, né? Sim, nossa. Hum, E fora que foi uma grande descoberta, né? Poder circular no metrô, tipo, ir exato. sozinha, sem meu pai, sem minha mãe, né? E Uhum. foi um pouco aflitivo para eles também, né? Na época eu Sim, lembro que sempre tinha é. Para os uma. pais sempre é, mas pra É, gente é um momento mágico, né? é, Você ganhar autonomia na cidade, né? sim, sim. E por muito tempo a mãe da minha amiga também levava a gente até o ponto de ônibus, né? Então ela tinha um Uhum. fusquinha cor tomatezinho, assim, né? Eu Sei. lembro dela passar de manhã, a gente capengando de sono, e ela deixava a gente no ponto, às vezes deixava a gente no metrô. Enfim, essa fase da descoberta de dar esse passo, né? Numa escola pública que tinha um esquema diferente também, pessoas de outros bairros que também era outro estilo de vida, porque naquela ocasião, onde eu morava, era praticamente interior quase, né? Comparado ao centro de São Paulo, não era muito próximo, né? E aí eu me vejo de novo voltando
para um perímetro ali da região de São Paulo, de onde eu nasci, porque o Brasília é perto, né? O Brasília Machado era perto ali da Vila Mariana, né? Do metrô Vila Sim. Mariana, que é onde eu iniciei minha vida, né? Então foi curioso também observar esse movimento de eu poder retornar a um bairro onde eu também pisei muito. Toda a minha infância, apesar de a gente ter ido para essa região mais longe da Vila Mariana, quase todo final de semana meus pais frequentavam lá, existia churrasco e forró, o pessoal adorava dançar forró, entendeu? Aham, Então, aham. quase todo domingo tinha os adultos lá no quintal de uma dessas casas da Vila Mariana dançando forró, e eu sentada lá com muita vergonha, porque eu sempre fui muito tímida, não dançava nada, só dancei quando era pequena. Quando era pequena, tem vários clipezinhos aí que meus pais falaram que eu dançava muito. E aí depois, Sei. acho que ali na pré-adolescência, eu já comecei a ficar mais tímida e mais parada e mais quieta, né? Então Então eu você é uma descendente maranhense que não dança forró, é isso? não danço forró, não danço, mas escuto bastante reggae. Tá, ótimo. Tá perdoado, então. Então. Aí a minha vida foi na escola pública no ensino médio, né? E aí depois do ensino médio, como eu não passei no vestibular logo de cara, na verdade não foi nem que eu não passei, eu não sabia o que eu queria fazer, porque no terceiro ano do ensino médio eu tinha muitas dúvidas, né? Como a maioria dos adolescentes, né? E então eu lembro de eu passar na banca de jornal e comprar aquele livro que tinha as profissões. O Guia do Estudante. Isso, quem? Guia do Estudante. Guia do Estudante. Nossa, como eu li aquele Guia do Estudante no metrô, né? E Aham. então, às vezes, eu até pegava o metrô e nem voltava para casa logo, ficava passeando no metrô, ia até o Tucuruvi, só andando no metrô, sabe? Para Sim. conhecer. Aí descia do Carandiru, ficava olhando aquele Quem lugar, nunca? Quem falava, nunca, né? Ah, olha, nossa, olha o Carandiru, né? Porque tem uma hora que o metrô aqui em São Paulo sai do subsolo e vai para a parte de fora, daí você consegue ver a luz do dia, né? sim. E as linhas foram crescendo, né? Porque antes era até o Santana, depois ia até o Tucuruvi. Ah, vamos ver qual é essa estação que vai até o Tucuruvi. Aí depois eu chegava em casa, né? E desse caminho eu ia olhando o guia do estudante e às vezes ia no ônibus também sentindo aquele cheiro da pessoa que comprou uma esfirra no Habib's e você com fome e sentindo o cheiro no ônibus. Isso também é Aham. clássico de quem pegava muito ônibus. Sim. Mas aí depois no segundo ano do ensino médio, se eu não me engano, meus pais resolveram mudar de casa, porque era muito longe esse perímetro mesmo de ficar indo até o Brasílio, estava muito puxado. Então, meu pai preferiu dar esse passo de vir um pouco mais para frente, né? Mas sem sair da Zona Sul ainda. Então, hoje, na verdade, aos 16 anos, eu mudei para o lugar onde eu ainda moro até hoje, que é a região da Vila Santa Catarina, um pouco mais perto do aeroporto de Congonhas. Certo. Então, eu moro aqui até hoje, mas tive ainda esses 2 anos do ensino médio, pegando ônibus agora um pouco mais perto do metrô, mas ainda indo até o metrô, Conceição ou Jabaquara, para chegar no Brasílio Machado. E depois que eu saí do Brasílio Machado, eu fui fazer cursinho no Etapa. Aí eu fiquei fazendo cursinho lá, para decidir, na verdade, o que que eu ia fazer da vida, porque diante de todo esse histórico do meu pai, ele estava numa torcida muito grande para eu fazer engenharia elétrica, né? Ah, é. Essa era a torcida dele. Essa era a Ah, torcida dele. Só que a Paula sempre foi com muita dificuldade, eu sempre tive muita dificuldade em matemática. sei. Então eu lembro da minha infância eu fazendo reforço de matemática, indo na casa da professora que dava reforço, sabe? Então, inclusive, a matemática foi um calcanhar de Aquiles para mim até eu chegar, mais anos depois, já lá na carreira acadêmica, onde eu conheci o Altair, né? Porque eu fui aluna do Altair lá Certo. na Psicobio da Unifesp. E ele que me falou assim, olha, não amem a matemática, ele fala, né, nas aulas. Respeitem a matemática. Foi só aí, ali, naquele momento, que eu comecei a mudar minha relação com a matemática. Mas até ali, né, Sei. que eu já tinha quase 30 anos nas costas, Aham.
a matemática era aversiva para mim. Então não tinha como eu fazer engenharia de jeito nenhum, né? Entendi. Então, naquela fase ali de fazer cursinho, que a gente precisava estudar muito matemática, né? Uhum. Tinha várias aulas de matemática, nossa, era muito angustiante, muito angustiante. Então, todo o meu guia do estudante, quando aparecia lá que aquela profissão lidava com muito matemática, era a página que eu pulava. Caramba, era assim mesmo a aversão. Era muito difícil. E até assim, para o meu filho hoje, né, que eu tenho um filho de 12 anos, quando ele precisa de ajuda para estudar matemática, então fala com o seu pai. Entendi. Agora, você acabou decidindo por educação física, que é nada comum, vamos dizer assim, né? Como é que você chegou nisso? Olha, eu vou te dizer que às vezes até eu me pergunto também como é que Hum, eu cheguei nisso, porque é muito interessante, né? Porque se eu pegar também o meu histórico de escola, com a educação física escolar, eu não fui a esportista exímia, federada, nada, exato, né? porque eu já entrevistei pessoas aqui formadas em educação física, né? E eram todos atletas, assim, né? Não, eu era Exato. atleta, então a educação física era quase que natural. Exato, é. Eu lembro, assim, de eu ser uma pessoa ativa no sentido de atividades lúdicas, né? Então, eu gostava muito de brincar na rua, né? Aham. Mas eu também atribuo a minha chegada na educação física por conta da natação. Eu nadei por muitos anos, mas não também como atleta, né? Mas porque eu gostava muito de água. Eu gosto até hoje, né? Então, quando eu olhava o guia do estudante, lá naquela época, né, tinha lá a educação física e tinha a faculdade de esporte, né? Porque na USP tinha essa divisão, né? Do curso de esporte e do curso de educação física. Mas tudo bem, não era uma coisa que pulsava meu coração. Eu continuava lendo lá, e aí, no último ano do ensino médio, eu fiz, em paralelo com a escola, um curso de designer, né? Porque eu gostava muito de computador. Então, até hoje, eu sou aquela pessoa que, da família, quando tem algum problema no computador, pergunta para a Paula, sabe? Sim. Então, instalava as coisas. Então, quando a gente foi aumentando o caminho da tecnologia, né, que passou do telefone sem fio da máquina de escrever para o computador, eu fui acompanhando isso também no escritório do meu pai. E eu fuçava bastante, né? Então, eu gostava de mexer nessas coisas. Gostava de ver como que era o layout das páginas da internet, quando a gente começou a usar a internet, né? Eu achava intrigante aquilo. Então, eu comecei a criar coisas. O meu pai às vezes falava: Filha, você consegue fazer um desenho para mim de onde eu posso colocar as câmeras nesse cliente? Olha aqui a planta do cliente. Então, eu fui ajudando ele um pouco, aprendendo a mexer no CorelDRAW até, né? Primeiro no PowerPoint, depois eu fui descobrindo que existia outros. E aí, por conta desse interesse, eu fui no Senac e fui fazer um curso lá na Santa Cecília, mais um metrô na minha vida, né? Uhum. E aí fiz esse curso de design gráfico. Então eu estava certa que eu ia fazer faculdade de design gráfico. Eu me matriculei no vestibular, que era até uma parceria do Senac com a PUC, se eu não me engano. E Uhum. daí eu ia fazer o curso disso. E aí no dia que eu acordei, que eu levantei para fazer esse vestibular, eu não fui. Não Não fui, foi. não fui. Faltei no dia do vestibular. Mas algum motivo, assim, você passou mal? O que que... Eu lembro que eu falei, cara, não, não é isso, não é isso. Aí Não eu é isso que eu quero. faltei, e aí só me lembro de eu ceder a este impulso de tipo, vou fazer educação física, né? E aí aí imagina a minha família recebendo essa notícia, né? Tipo, não foi uma coisa assim celebrada, né? Mas meu pai respirou fundo e falou: o importante, filha, é você ser feliz. Aham. E aí, eu lembro que eu não passei na FUVEST, mas aí eu acabei entrando na FMU, né? Que era uma faculdade na época muito destacada na educação física, né?
Então, eu acabei indo também para uma faculdade que, naquela ocasião, era a melhor em educação física. E aí, eu acho que o que me levou para a educação física no primeiro momento, eu diria que foi esse interesse de ser professora de natação, né? Então, Certo. eu tinha certeza que a natação era o meu lugar, porque eu gostava muito de piscina, né? Então, eu pensei, não, acho que eu quero essa rotina aqui de estar com o pé molhado. Uhum, uhum. E aí eu entrei na faculdade de Educação Física, inclusive descobri depois do primeiro ano que existia um grupo de estudos de atividades aquáticas após o período regular de aula, do qual eu frequentei também naquela época, porque eu estava Certo. certa que esse era o ramo de atuação que eu ia fazer. E aí, quando começou a época de estágio na faculdade, Uhum. lógico que o meu primeiro estágio foi na natação, né? Certo. E aí eu comecei Você a estava ter. curtindo a faculdade? Tava curtindo, Tava. tava Uhum. curtindo. Falei, realmente é aqui que eu quero me desenvolver. Acho que também o interesse de ser professora, de ajudar as outras pessoas a se desenvolverem mais com o corpo, também era o interesse, porque depois, sabe, quem racionalizando mais sobre por que eu Uhum. escolhi essa profissão, até mesmo em muitos processos de terapia, né? Eu hoje sei que um interesse também que eu tive, inconsciente, vou chamar assim, naquele momento, é que a minha educação física, ela não me habilitou, né, a minha educação física escolar não me habilitou a desempenhar o que eu gostaria de desempenhar. Eu senti que eu queria muito ocupar os espaços de jogar alguns esportes, mas eu não me sentia habilidosa o suficiente, né? Entendi. Então, eu jogava vôlei, jogava handball, jogava Uhum. basquete, futebol, não jogava nada. Mas, assim, eu era melhor no mão bola do que no pé bola. Mas Uhum. eu tinha uma vontade de estar participando daquelas dinâmicas, mas não percebia que as aulas de educação física treinavam essas habilidades motoras para eu poder desempenhar melhor. Já era sempre o Certo. jogo. Então, se Certo. já era sempre E o de jogo, fato não melhora, né? Não desenvolve exatamente a base para você praticar então esses esportes. A verdade é que assim, esse caráter mais competitivo desses esportes acaba sendo meio excludente, né? Acaba sendo exato. excluindo as pessoas que não necessariamente são talentosas naquilo, né? Perfeito. Eu vejo isso agora, depois de muita E a análise, verdade é né? que a maioria das pessoas são medianas, Exato, né? exato. E onde que a gente vai ter, né, o espaço para a gente desenvolver essa habilidade motora? Uhum, Deveria ser nessa aula, né? sem Essa aula dúvida. era a que a gente deveria se expor mesmo para desenvolver Sim, essas sim, muito interessante essa competências. visão, muito interessante. Nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Pois é, então diferente daquela pessoa que vai para educação física porque já era atleta e exímia, Uhum, né, no que fazia, eu queria ajudar as pessoas a ter isso que eu não tive, né? Para entendi. elas se sentirem também pertencentes a esses espaços. Uhum, Então, tudo bem que primeiro eu fui olhar a natação, né? Então, como era um lugar que eu já esperava me sentir bem, eu fui direto para o primeiro estágio na escola onde tinha aulas de natação. Mas aí, para minha surpresa, eu comecei a ter muitos problemas femininos, porque a gente usa o maiô molhado o dia todo, eu tinha candidíase de repetição. sim, porque você começa a criar fungo, né? E, Exato, uhum, muita Então, umidade. muita umidade, né? Mesmo eu fazendo várias estratégias de trocar de maiô, tal, o ambiente úmido também. Então, assim, foi um ano muito desgastante do ponto de vista da saúde, né? E aí eu falei, cara, acabou. Eu não vou Uhum, ser professora de natação. aham. O que que eu faço, né? Nem o esporte aquático, que é a única em que eu me acho boa. Pois então, e agora? O que farei da minha vida, né? Aham. Aí, como na faculdade você tinha que fazer estágio em diferentes áreas da educação física, eu caí nas aulas de educação física escolar. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já estava engatada ali numa escolinha de educação infantil como estagiária, dando aulas de natação, só que uma carga horária pequena de natação,
então não me gatilhava esses problemas que eu comentei, né? E aí depois eu dava aula de educação física escolar. Então eu comecei na aula da educação física escolar do infantil, né? E aí eu lembro de eu colocando as crianças para fazer muitas habilidades motoras que no futuro seriam utilizadas nos esportes, né? Então eu lembro de fazer as crianças darem muita cambalhota, muitos saltos, muitos rastejos, tudo que eu estudei lá na época de ler livros do Piaget, né? Então, assim, é, aí depois eu acabei indo para uma escola um pouco maior, que tinha não só educação infantil, mas fundamental também, né? E médio. E aí eu também fiquei uns anos trabalhando ali nessa escola, ali na região de Santa Amaro, né? Eu sempre fiquei aqui na Zona Sul mesmo. E aí, em paralelo, essa coisa do designer gráfico que eu te falei sempre andou comigo, porque em paralelo eu ainda ajudei um pouco na minha família essas atividades de coisas de computador ou coisas de ajudar o meu pai a mapear os lugares onde ele ia instalar as câmeras, né? Uhum. Então, em paralelo com a minha profissão se desenvolvendo, eu tive uma crise muito grande de não me ver como a pessoa que poderia dar continuidade à empresa do meu pai, porque eu sou filha única, né? Esqueci de falar isso, eu sou filha única. Então, tinha essa expectativa também do meu pai de dar conta da empresa dele. Então, eu não fiz administração, não fiz engenharia elétrica, não fiz nada do que ele esperava para dar continuidade na empresa, né? Uhum. Então, meu pai sempre ficava me encorajando, de assim, olha, filha, se você quer fazer isso, seja melhor no que você faz, então, né? Então, eu tenho essa fala dos meus pais reverberando enquanto eu tô lá trabalhando, né? De sempre dar o meu melhor, de sempre fazer o meu melhor. Então, na época que eu estava na faculdade, ali no grupo de estudos aquáticos, eu vi dentro desse grupo de estudos uma pessoa que estava fazendo iniciação científica. Certo. E aí, essa pessoa, eu perguntei para ele, né, o que é isso, iniciação científica? Ele falou, a gente estuda, faz uma pesquisa sobre esse assunto, e aí a gente também recebe uma bolsa na faculdade. Eu, opa, bolsa na faculdade? Achei interessante, Aham. né? Sim. E aí eu fui lá na secretaria da faculdade, eu Pagar lembro. pra, você paga pra estudar era uma novidade pra você. Era uma novidade, é. E Uhum. aí eu fui lá ver como que funcionava. Conversei com um professor da época, né, que fazia o grupo de estudo. E aí conversei também com as professoras que já estavam ali perto do último ano, né, que eram as professoras que fariam as aulas de direcionar o nosso TCC, né, nosso trabalho de conclusão do curso. E elas falaram, não, você pode, de repente, fazer o seu TCC já ali começar na iniciação científica, né? Então, eu levei isso para meus pais, eles ficaram super felizes de eu receber o desconto na faculdade, que ajudou bastante no orçamento da casa, né? Uhum. E aí, eu comecei a fazer essa iniciação científica, e até influenciada também pela professora do TCC, que ela era uma professora que estudava muito sobre gestante, eu comecei a estudar gestante e atividades aquáticas, né? Certo. Então, em paralelo a esse mundo daí da educação física escolar e tal, do estágio que eu estava fazendo, eu também estava ali até muito impulsionada, muito motivada por essa questão financeira, de dar esse desconto para os meus pais, porque eu acho, olhando hoje também, né, eu sentia uma culpa de não Sim, poder estar fazendo a sim. faculdade que meu pai queria. Então, dar Uma esse espécie de desconto compensação, assim, né? exatamente, né? Já que eu não fiz engenharia, já que eu não fiz administração para dar seguimento ao negócio do meu pai, pelo menos vou fazer isso daqui para eles pagarem menos faculdade. Exato, dá um descontinho, né? Uhum. Então, eu entrei muito ávida, assim, na iniciação científica, Sei. sabe? Aham. E E o aí, título do trabalho aqui, né, que você acabou fazendo, é esse, o trabalho de autoestima e imagem corporal de gestantes ativas e regularmente ativas?
Isso, É? exatamente, porque daí Ah, eu acabei fazendo esse trabalho é, direcionado por essas professoras, né, que foram, eu considero elas as minhas primeiras mentoras acadêmicas, né, que é a professora Sandra e a professora Valéria. sim. E aí, acho que até por esse compromisso que eu fiz comigo mesma de estudar lá na iniciação científica, elas viram, vamos dizer assim, o que elas chamaram de talento para coisa, né? Aham. Então elas falaram assim, Paulinha, Elas eram da educação física. a Valéria sim, mas a doutora Sandra não. A doutora Sandra é médica do esporte. Ah, tá. Porque é um tema que realmente já vai se aproxima bastante da medicina, né? Sim, é influenciada pela doutora Sandra, né? A doutora Sandra Maetia, ela dava aula lá na FMU e, ao mesmo tempo, ela era, naquela época, diretora de um centro de estudos muito importante na nossa área da atividade física, que é o Centro Certo. de Estudos do Laboratório de Aptidão Física do São Caetano do Sul, que é o CELAFISC, né? Uhum, Então, quem é da área de atividade física deve conhecer os CELAFISCs, né? perfeito. E ela era diretora naquela ocasião. Então, quando eu estava terminando a faculdade, ela falou, Paulinha, existe um simpósio, né, que o Celafisques faz todo ano, e eu acho que o seu TCC dava um resumo para o simpósio. Você gostaria de participar? Olha, que legal. Na graduação, assim, já. Eu achei, eu já achei que ela estava viajando, né? Eu falei, nossa, um trabalho tão simples, né? Mas ela falou, não, mas isso é pesquisa, né? Isso é fazer pesquisa. Você coletou dados, você fez as gestantes preencherem questionário, e realmente eu precisei buscar, já que era um assunto também de gestante, e geralmente na atividade aquática tem muita gestante, é muito comum você encontrar gestantes fazendo hidroginástica, né? Então, esses lugares que eu frequentei tinha gestantes, então eu dava os questionários para as gestantes preencher para mim, né? Fora os outros professores que eu ia conhecendo, eu trabalho numa natação, outros colegas de turma, né? Uhum, Eu trabalho numa academia que tem natação, e aí eu ia lá sim. conversar, tentei articular contatos de professores de natação. Então, ela falou que eu consegui, para aquela época, uma quantidade interessante de pessoas respondendo os questionários. E ela falou que era um lugar, o simpósio, um lugar onde as pessoas iniciavam sua carreira acadêmica. Então, ela queria Sim. que eu participasse. Aí eu topei e levei esse trabalho para o Uhum. simpósio, né? Conta pra gente do que você se lembra, né? Porque já Uhum. faz 20 anos. É, É, quais foram os principais aprendizados que você teve aí com esse trabalho? primeiro que eu acho que coletar dados, né? Você ir a campo, coletar dados, traz muito aprendizado, né? Primeiro que até mesmo por eu estar percorrendo mais a cidade, né? Por eu estar me articulando com pessoas, fazer perguntas, né? Para as pessoas poderem responder o que elas pensam sobre, e até dentro desse assunto que eu estava trabalhando aí, era um assunto, uma variável mais de um âmbito subjetivo, né? Ou seja, como que você avalia a sua autoestima, como que você avalia a sua percepção sobre si, né? Então era um dado subjetivo, né? Não era um dado assim de quantas vezes por semana você faz exercício. Isso também eu perguntava. Acho que o maior aprendizado foi o fato de você ver o que você perguntou, o que você coletou, se transformando numa informação que poderia dar um direcionamento prático ou virar uma conduta para o profissional que ia ler aquele trabalho, sabe? Eu achei Certo. muito curioso isso, né? De o quanto que você traz a teoria para a prática, né? E isso foi muito legal de ver, né? Como que nasce uma informação teórica que origina lá de uma coleta, de uma entrevista, de uma interação com as pessoas, né? E, Uhum. e acho que também um outro aprendizado, que na verdade eu acho que é uma habilidade já minha também, que é a de escutar, sabe? Eu sou uma pessoa muito boa de dar escuta.
Tanto que eu lembro que desde a minha infância, no meu círculo de amizades, eu era a que falava menos, eu era a que escutava mais, eu era mais conselheira, né? Até hoje, as pessoas vêm conversar comigo porque sabem que eu vou escutar e não vou ficar palpitando tanto, né? Eu sou Certo. mais a de escutar, não sou muito de interromper as pessoas falando, e isso também é um jeito de ser meu, né? Eu sou mais Sim. introspectiva, eu sou mais tímida, então falar de mim não é muito fácil, tanto que não está sendo muito fácil daqui também, né? Falando de Aham, mim. aham. Agora, você estava investigando um tema que, no final das contas, acabou ficando presente também pro resto da sua vida, né? Você diz essas questões psicológicas? Essa questões sobre percepção do corpo, sobre a alimentação ligada a isso. Você se formou em 2005. Foi. Você imaginava ali, quando você estava se formando, que iria lá na frente desenvolver uma carreira acadêmica? Não, isso não estava no meu radar. Certo. Porque houve um grande gap assim, entre a graduação Sim. e a especialização e o doutorado, né? Sim, sim. Que geralmente o gap não é tão grande assim entre as pessoas a emendam, graduação. Né? Então eu queria saber como é que foi isso, assim. O que aconteceu quando você se formou e o que fez você retomar a vida acadêmica? Eu me formei em 2005 e a minha matrícula mesmo na USP, né, na pós-graduação, foi em 2009, né? Certo. Então, esse gap que você fala, primeiro foi a experiência no próprio Celafisques que eu comentei, né? Entendi. Porque aí, depois que eu tive essa experiência no simpósio, eu realmente achei legal essa experiência de apresentar ali o meu pôster, né? Eu achei divertido e senti uma vontade de continuar, né? Porque então, minha professora, a doutora Sandra, que acompanhou, né, tudo, ela também viu o meu desempenho, ela viu minha empolgação, né? Certo. E aí, quando eu terminei a faculdade, ela me convidou para fazer parte do centro de estudos, que é o Celafisques, né? Ela falou, legal. lá nesse simpósio, ela me recomendou que eu assistisse uma palestra que sempre tinha no simpósio sobre o estágio básico de pesquisador que eles ofereciam, né? E aí eu fiquei com vontade de participar. Quer dizer, a professora já estava com todas as segundas intenções com você naquele simpósio, né? Foi. Ela realmente viu talvez uma habilidade, ela acreditou e apostou em alguma coisa que ela viu em mim que eu ainda não reconhecia, né? E aí, no ano seguinte, quando eu terminei a faculdade, em paralelo ao trabalho na escola, na educação física escolar, eu ia ao Celafisques. Então, me vi de novo atravessando a cidade, porque o Celafisques fica lá em São Caetano do Sul, né? Então, eu não sabia nem exatamente onde que isso estava no mapa, mas eu atravessava a cidade pegando metrô, depois trem, lá na Estação da Luz, foi a primeira vez que eu pegava trem, né? E me vi toda terça e quinta indo lá fazer esse estágio básico do pesquisador, que era um estágio que também caracterizava numa atuação voluntária da nossa parte, era um trabalho voluntário, né? E o Celafisques desenvolvia várias pesquisas, né? Inclusive, o Celafisques ele foi responsável por uma política pública que ganhou espaço até mundial, né? Que é o Agita São Paulo. O Agita São Paulo é uma política pública que que incentiva as pessoas a sair do sedentarismo, a fazer pelo menos 30 minutos de atividade física, né? Então, tinha esse chamado para a ação aí de você evitar as doenças para evitar o sedentarismo e ficar mais saudável, né? Ter mais saúde. Então, eu fui trabalhando em muitas ações do Agita, né? Fui vendo as pessoas, os professores ali, né, do Celafisques, professores de educação física, muito engajados em ações sociais, em ações até mesmo em reuniões dentro da secretaria, sabe, de saúde de São Paulo. Então, eu me via lá sendo a pessoa que botava um copinho na água, os copinhos de água na mesa, mas eu estava ali escutando, né? Então, o estagiário tinha esse papel também de
de fazer a gestão ali do espaço físico, de fazer um pouco de secretariado, mas a gente acompanhava as apresentações que os professores faziam. Então, eu fui vendo aí uma habilidade, aquela habilidade do designer gráfico que ficou lá atrás, me ajudou Aham. muito a fazer slides, né? Então, eu ajudava a fazer os slides das apresentações dos professores, né? Porque às vezes os professores tinham que dar aula, ó, apareceu uma aula, amanhã tem que fazer os slides, tarará. Aí a gente tinha que, ficava aquela força-tarefa para fazer os slides bonitos, né? Então aí eu até integrei aquele conhecimento do design gráfico sem planejar muito nesse momento da minha vida, né? E a gente tinha também esse momento de fazer seminários lá dentro do Celafins. Então a gente tinha que apresentar um artigo científico para os professores que ficavam ali numa certa banca, né? Então eu fui exposta rapidamente a essa angústia que às vezes a gente sente de apresentar trabalho, né? Porque apresentar ali para os doutores, né, a pessoa que criou o Celafisques, né, que é o doutor Vitor Matsudo, que é um médico do esporte que desenvolveu uma carreira brilhante também na área da atividade física. E eles são, a doutora Sandra e o doutor Vitor são médicos do esporte, mas faz até hoje um trabalho importante para a educação física, né? Então, esse mundo da pesquisa, eu entrei aí, então eu fiquei 2 anos no Celafisques como estagiária, porque tinha o estágio 1 e o estágio 2, né? Eu fiz esses dois momentos de estágio. E aí eu comecei a me interessar por essa coisa de, eu acho que esse pessoal aqui tem um interesse em fazer mestrado, eu vejo as pessoas falando sobre mestrado, eu acho que eu devia fazer isso, né? Porque parecia Aham. ser um caminho natural das pessoas ali inseridas naquele ambiente do Celafisques, né? Elas Sim, tinham esse sim. desejo. Então eu fui compartilhando, aprendendo a compartilhar esse desejo coletivo. E aí, na ocasião que eu fazia parte, lá o Celafisques se dividia em equipes, né? Então, eu era da equipe da doutora Sandra. Na hora que chegam os estagiários, os líderes já pegavam os seus alunos, né, os seus estagiários, e eu caí no dela porque eu já conhecia ela tal. Então, naquela Uhum. época, eu ainda fiz o meu primeiro estágio, ainda estudando gestantes, né? Aí eu avaliei o nível de atividade física de gestantes lá de São Caetano do Sul. Aí eu ficava frequentando os postos de saúde para fazer coleta de dados, né? Eu ia nossa, acabei conhecendo todos os postos de saúde de São Caetano do Sul, praticamente, para entrevistar as gestantes, e fui conhecendo diferentes realidades, né? Foi muito interessante. E aí, por conta disso, eu fui começando a me articular com outros pesquisadores, né? Conhecendo mais esse campo da área de atividade física e gestante. Aí, na época, essa coisa de indicar, né? Tá tendo uma oportunidade, e aí eu descobri que tive uma oportunidade de fazer coletas de dados para uma doutoranda lá da saúde pública, que estava estudando também gestante, né? Que inclusive hoje ela é até professora da USP, a Mônica Taquito. Foi uma pessoa também que me deu essa oportunidade, e aí ela tinha bolsa, né? Ela podia pagar para os assistentes de pesquisa. E aí eu me candidatei lá para coletar dados, aí fui eu coletar dados de gestante lá na periferia ali na região ali do Taboão da Serra, sabe? Perto ali de Cotia, né? Então entrei em várias comunidades, coletando dados e escutando a realidade das pessoas. Aquilo foi muito fantástico para mim, sabe? Eu fui me encantando com essa coisa de escutar a história das pessoas, porque as pessoas não respondiam só o seu questionário, né? Elas falavam também da vida delas. Então, eu vivi esse espaço de tempo aí entre entrar no mestrado e sair da faculdade com essa experiência prática de campo, né, de ir a campo. E aí, quando eu estava já no final do meu estágio no Celafisques, que aí eu seria, dentro dessa hierarquia lá, o plano de carreira do Celafisques viraria monitora, a doutora Sandra participou de um evento que ela conheceu um psiquiatra, né? Que é o doutor Taki Cordaz, que ele criou o ambulatório de transtornos alimentares dentro do Instituto de Psiquiatria da USP. E aí, nesse Certo. evento, conversa vai, conversa vem, ela disse que ele falou assim para ela: escuta, você não tem alguém da educação física aí não para indicar? Porque lá na equipe eu tenho uma equipe multi, mas não tem ninguém da educação física lá.
eu posso oferecer pós-graduação para essa pessoa, se a pessoa tiver interesse, eu oriento, né? Como ela sabia que eu já estava vislumbrando fazer mestrado, o que que aconteceu? Eu já estava vinculada com pessoas da área da atividade física e gestante, em paralelo, fazendo essa coleta, como eu te falei, né? Vendo quem eram os possíveis orientadores desse assunto. E aí, dentro dessa coisa de trabalhar coletando dados, eu também consegui me inserir numa coleta de dados com adolescentes grávidas lá na Unifesp. E aí eu vi que lá poderia ser um lugar para eu fazer minha pós-graduação na ginecologia da Unifesp, junto com a professora lá da faculdade ainda, que trabalhava junto com a doutora Sandra Valéria, que foi uma pessoa que me influenciou também. Ela estava fazendo o doutorado dela ali, né? E aí eu também estava ajudando a coleta dela. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o projeto aqui, né? E aí, quando eu fui submeter meu projeto, que eu fui pegar as informações lá na secretaria da Gineco, eles falaram que tinha acontecido umas mudanças e que não recebiam mais pessoas não médicas. Aí eu Hum, falei, caramba, eu dediquei um ano da minha vida aqui, é, não vou. Aí fiquei muito frustrada, né? Falei, e agora? Aí quando eu fui falar isso com a doutora Sandra, né? Eu falei, poxa, doutora Sandra, tava tudo certo para eu ingressar lá na Unifesp, na ginecologia, só que mudou a regra, não aceita mais pessoas não médicas. Daí uhum. ela falou, Paulinha, eu estive num evento esse final de semana e me pediram uma indicação, você não quer ir lá? Ele falou que dá para fazer mestrado. Aí eu falei, na psiquiatria? Nunca estudei nada de psiquiatria, assim, né? Uhum. Não sei não, doutora Sandra. Ela falou, não, vamos lá numa reunião, vamos conhecer. Aí eu falei, tá bom. Aí ela até foi comigo até o instituto, né? A gente teve uma reunião com a equipe multi ali, né? O nutricionista, o psicólogo, o próprio doutor Taki como psiquiatra, a doutora Sandra lá me levando, né? E aí ele falou, apresentou, né? Cada profissional contou um pouco de como que funcionava e que eles viam que tinham pacientes ali com diagnóstico de anorexia, bulimia nervosa, compulsão alimentar, que eram os pacientes que eles atendiam, né? Que tinham uma relação um pouco difícil com a atividade física, né? Então eles falaram que tinham pacientes com anorexia e bulimia que fazia exercício excessivo, né? Pacientes com compulsão alimentar que não conseguia se engajar no exercício físico e que Quer dizer, era eles estavam ali na fronteira entre o transtorno psiquiátrico, um transtorno alimentar e a educação física, é isso? porque lá já estava bem estruturado, né? Porque esse ambulatório, o Dr. Taki fundou em 92, né? E ali era 2006, 2007, na verdade. Certo. Então, eles já estavam bem estruturados com a equipe mínima que se espera de um tratamento de transtorno alimentar, que é a psiquiatria, a nutrição e a psicologia, né? Certo. Mas ele falava que nunca ninguém tinha se dedicado ali com compromisso para ficar um tempo num serviço e observar esse comportamento em relação ao exercício físico dos pacientes. O que que eu achava, né? Aí eu falei, olha, tudo bem, eu sei observar, coletar, porque esses dias eu estava, né, toda essa Uhum. temporada da minha vida foi o que eu mais fiz, observação, coleta, né, sempre como uma assistente de pesquisa. Então, eu assumi o compromisso de ficar um tempo como se fosse uma probatória, né? Então, por isso que teve esse gap, né? Porque daí eu fiquei também quase um ano lá, observando, porque era uma coisa totalmente nova, então eu estava começando do zero a estudar aquilo, né? Eu lembro deles me dando várias cópias de artigo, né? Porque a gente ainda não tinha essa dinâmica de pegar os artigos em PDF, Ah, tinha que ir sim. na copiadora, pagar um monte de xerox, né? Aham. Ir na Bireme, ali na Unifesp, e ficar pedindo cópia dos artigos, né? E também e ler mais inglês, né? Porque também não era uma coisa que era super fluida. Eu tinha que melhorar isso também, porque aí a quantidade de coisa para ler aumentou rapidamente, né? Uma Uhum. vez que eu estava numa toada de estudar gravidez e exercício físico, e agora eu tinha que estudar transtorno alimentar e atividade física. E naquela Sim. ocasião, a literatura ainda era pouca,
né? O que tinha mesmo eram médicos, publicações de psicólogos, né? Falando sobre a sua opinião a respeito da atividade física. Uhum. Uma pesquisa ou outra que era conduzida por um fisiologista, né? Mas não tinha esse olhar que a gente aprendeu lá no Celafisques, né? Que eu aprendi no Celafisques, de olhar o comportamento sedentário das pessoas e fazer Certo. aconselhamento para as pessoas saírem do sedentarismo, né? Que era uma Uhum. psicoeducação, de uma certa Sim, maneira, né? O sim. aconselhamento que eu fui treinada lá no Celafisques. A visão não era, vamos dizer assim, tão patológica. Não, dentro do Celafisques, não. Isso. Mas lá no Uhum. IPQ, sim, porque era Lá no IPQ era assim. o Uhum. serviço onde já atendia as pessoas diagnosticadas, né? Certo. E aí eu me vi tendo que fazer o oposto que eu fazia lá no Celafisques. Porque lá no Celafisques eu incentivava as pessoas a fazer exercício. E lá no IPQ eu tinha que falar para elas pararem de fazer exercício na Aham. quantidade que elas faziam. Você está dizendo que eram pessoas que faziam exercício demais porque tinham uma autopercepção distorcida do próprio corpo, é isso? Isso, aí eu fui aprendendo isso, porque a primeira coisa que eu vi foi a quantidade de exercício, né? Porque era essa meu treinamento também, né? Ver o Certo. nível de atividade física das pessoas. Então, num primeiro momento, eu, ao monitorar ali aquelas pessoas, né, escutar, né? Porque eu passei uns 8 meses ali no IPQ só observando e escutando o relato dos pacientes para o nutricionista, para o psicólogo, para o médico. E aí eu falava, mas gente, pela minha anotação aqui, nas perguntas que eram feitas sobre a quantidade de atividade física, é o que a gente preconiza. As pessoas estavam regularmente ativas. Por que essa atividade física não estava sendo saudável para elas? Por que não estava protegendo elas dessas questões, uma vez que a atividade física faz tão bem para a saúde, né? A gente tem uma vasta literatura mostrando que a atividade física faz bem, e pela quantidade de atividade física, é uma quantidade boa que muitas pessoas sedentárias lutam para atingir. E essas pessoas já estão fazendo, esses pacientes com anorexia e bulimia, mas elas estavam lá num tratamento que mostrava muito sofrimento com o corpo, com a comida, né? Então, eu primeiro precisei entender o que era aquele diagnóstico. Então, eu comecei a estudar o que era o transtorno alimentar, entender as diferenças entre os tipos de transtornos, né? E entender essa atuação clínica dos profissionais, para poder fazer uma proposta de pesquisa que pudesse virar o meu mestrado, né? Só que daí, naquela ocasião, eu percebi que existia uma falta de instrumentos também para poder rastrear isso, né? Porque existia muito instrumento para rastrear a quantidade de atividade física, questionário, pedômetro, acelerômetro, que são aparelhos, né, instrumentos que avaliam a quantidade de movimento, mas como estou fazendo exercício, que é esse jeito que a gente chamava, né, de compulsivo, excessivo, que era aflitivo, era uma prática de exercício aflitiva. As pacientes falavam assim, eu fiz 1000 agachamentos, eu fiz Uhum. 1000 abdominais. Eu pensava, mas como que ela contou até 1000, né? Porque eu ia me perder Quando na você hora. fala 1000, você está sendo. Tá falando no sentido figurado ou literalmente as pessoas falavam eu fiz 1000? Literalmente, elas falavam literalmente, Caramba. né? Uhum. E às vezes na enfermaria, porque lá no IPQ a gente tem uma enfermaria de comportamento alimentar, onde as pessoas ficam internadas por meses para conseguir recuperar o seu peso e a sua cognição ali pelo baixo peso devido especialmente ao diagnóstico de anorexia, né? Sim. Então elas ficavam no quarto, às vezes escondidas, fazendo os abdominais, fazendo os agachamentos num ímpeto ali de querer queimar as calorias a qualquer custo, né? Então eu tive que observar isso e começar a me familiarizar com o que estava por trás, porque aí eu comecei a pensar, mas não é a quantidade, é o que leva elas a fazer, a razão, é a motivação, é o como elas fazem, né? Então eu comecei a fazer um paralelo com o trabalho da nutrição, porque a nutrição lá também tinha essa visão, ainda tem, né, até hoje, uma visão mais comportamental
ao invés de olhar primeiro o que você come, vamos olhar como você está comendo. Porque as pessoas comiam escondido, ou pulava a refeição. Enfim, como que é isso? Né? Por que está acontecendo com a relação que você tem com a comida? Então, eu comecei a fazer esse paralelo da relação que a pessoa tem com a atividade física, né? Então, a atividade física, ela estava ao lado de estratégias de compensação. Então, esses pacientes usam métodos compensatórios nada saudáveis, às vezes abusa de medicamentos, laxantes, diuréticos, né? Ou às vezes comportamentos purgativos, né? Então, esses comportamentos, esse arsenal de comportamento para controlar o peso corporal, existia também atividade física. Então, ela não estava num campo saudável, ela estava num campo de ferramentas de manutenção da doença, né? Uhum. Então, para eu entender isso, eu tive que estudar muito, né, o transtorno alimentar em si, acompanhar muito o atendimento para poder propor algum projeto. E aí, quando eu vi que não tinha escala, eu tinha parceiros de trabalho lá muito competentes no campo da pesquisa naquela ocasião, né? Então, eles me encorajaram, né? Uma psicóloga me encorajou, falando, olha, você precisa talvez validar alguma escala, a gente precisa traduzir escalas, né? E aí, naquela época, eu peguei uma escala que chama compromisso com exercício, para ver o quanto que a pessoa tinha de nível de compromisso ali com o Uma exercício escala físico. já validada, é isso? Só que não tinha no português. E aí a gente fez todo esse trabalho de tradução, tal, adaptação transcultural, né, várias etapas metodológicas psicométricas, um trabalho psicométrico, e peguei essa escala porque eu queria usar ela no meu projeto, né, na minha pesquisa. Uhum. Aí, quando eu fui fazer o meu projeto, que eu fui apresentar na minha qualificação, naquela ocasião, né, porque aí eu ingressei em 2009 no programa de Neurociências e Comportamento da Psicologia da USP, o qual também tinha uma demanda de estudar, porque existe uma prova de neurociências de conhecimento básico lá, além da questão da proficiência em inglês, né? Então, eu fiz o meu projeto, mas o psiquiatra lá, o Dr. Taki, como eu estava chegando, né, e ainda tendo que estudar tudo isso, ele falou, ó, tenta a prova, mas talvez você não passe, né? E tudo bem, é só para você conhecer, né? Submete aí, vai lá tentar, né? Só que aí eu passei, porque eu estudei, né? Porque eu estudei e eu tinha aquela vozinha dos meus pais, né? Seja sempre muito boa no que você estuda, né? Então, para surpresa dele, que ele não esperava que eu fosse ingressar naquele momento, ele não acredito, você já passou. Falei, pois é. E aí, como eu já estava fazendo esses bastidores, né? Como eu te falei, do trabalho psicométrico, eu qualifiquei rápido, né? Porque eu já fui logo para a qualificação. Até por conta de toda a bagagem que eu tive no Celafisques, era conveniente, eu entendi que era bom para o trabalho eu ir para a qualificação antes de coletar os dados, para aproveitar a banca de qualificação, né? Uhum. É por isso que você foi direto para o doutorado, é isso? Pois é, isso que eu ia falar. Porque daí, quando eu fui para a banca de qualificação, a banca falou, olha, Paulinha, eu estou vendo aqui, você já fez um trabalho psicométrico que já está publicado como um artigo científico, você já participou de eventos científicos, né, até internacionais, com resumo. Assim, eu acho que você já tem um bocado de coisas que já dariam um mestrado. Por que você não defende o seu mestrado com esse trabalho psicométrico, né, que você fez, que dentro do campo lá da psicologia era o suficiente para um mestrado, né? Certo. E aí você faz essa coleta dos pacientes, da atividade física dos pacientes, do seu doutorado, né? E aí uma outra pessoa da banca falou, ou você pode ir direto para o doutorado, né? Você pleitear isso. Eu lembro que era uma época de final de ano, assim, e o meu orientador, né, ele não apoiou fazer o doutorado direto. Ele ia falar, eu acho que você tem que terminar o mestrado e fazer o doutorado. O do doutor Taki, isso. Você é muito novinha, né? Ele era pelo caminho mais convencional, vamos dizer assim. Mais tradicional, né? A gente brinca que o Dr. Taki, ele tem origem grega, né?
tudo começa na Grécia, né? Então na Grécia tem esses passos, assim, né? Aham, sim. Aí eu falei, bom, como tá, agora a gente vai entrar na época de Natal, Réveillon, essas coisas, eu vou deixar para pensar isso ano que vem, né? Ótima, ótima escolha. Aí eu fui para as festas de final de ano e tal, e aí comecei o ano indo já lá na secretaria do IP perguntar como que funcionava essa coisa de eu terminar o mestrado defender o mestrado tão pertinho da qualificação ou Uhum. pleitear o doutorado direto. Aí me Pra falaram, quem não sabe o que é IP, é um Instituto de Psicologia, certo? é verdade, a gente da USP Uhum. tem mania de falar As siglas. as siglas, lá na psicologia da USP. Aí o secretário lá, o Moisés, que está até hoje lá, Aham. me passou a papelada e falou, ó, se você quiser tentar o doutorado direto, é esse o kit aqui que você tem que preencher, o formulário. Se você quiser defender, é esse kit aqui. Aí eu fui para casa, né, Com os dois. Com com os dois kits. os dois kits, para pensar o que que eu ia fazer. Li lá tudo, né, e aí vi o que que eu precisava, os requisitos para fazer o pedido do doutorado direto. Daí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir o doutorado direto. Se eu não conseguir, eu defendo o mestrado, né? Uhum. É isso. Sim. E aí eu fiz a carta, porque aí você tinha que fazer uma carta explicando o seu histórico, quase um mini memorial ali, né? E submeti para a comissão de pós-graduação. E aí eu fui aprovada para o doutorado direto, para surpresa do meu orientador. Uhum. Então aí eu segui o doutorado direto, né? E fui para minha coleta. E aí fiz o levantamento do nível de atividade física dos pacientes, né? E fiquei restrita à anorexia e bulimia, apesar de ter pacientes também de compulsão alimentar lá no ambulatório. Mas dentro do transtorno alimentar, o transtorno alimentar ele é um diagnóstico psiquiátrico, né? Que tem um espectro grande, porque existem vários diagnósticos dentro desse transtorno alimentar, né? Então, existe a anorexia, existe a bulimia, existe a compulsão alimentar, e existem outros transtornos, como o transtorno ruminativo, o transtorno alimentar restritivo evitativo, o transtorno purgativo. Então, esses transtornos, eles têm semelhanças, porque tem esse sofrimento com a comida, Uhum. mas eles têm divergências em relação à questão do controle do corpo, controle do peso corporal, melhor dizendo, né? Certo. Então, a pessoa com anorexia, bulimia e compulsão alimentar, elas têm uma relação difícil com o corpo. Elas não sentem o corpo delas de uma forma confortável, elas não têm uma relação positiva com esse corpo, elas têm uma relação de ódio com esse corpo, uma relação de insatisfação com o corpo e às vezes até uma percepção equivocada do tamanho do corpo. E os outros transtornos que não têm essa interface com a imagem corporal, aí já é uma questão bem específica da alimentação mesmo, né? E lá Certo. no Ambulim a gente tem todos os transtornos, né? E como o Ambulim é um lugar, um centro muito reconhecido, a gente tem uma quantidade considerável de pacientes comparado a outros serviços. Então, o Ambulim ele já conseguia fazer segmentado o tratamento, que não é uma realidade para as pessoas do Brasil. Os poucos Uhum. serviços que existem no Brasil de transtorno alimentar, as pessoas acabam sendo tratadas juntas, os transtornos. Certo. E no IPQ, né, no Instituto de Psiquiatria, a gente tem o grupo de anorexia, o grupo de bulimia, o grupo de TCA. O grupo infantil está misturado, os transtornos. O grupo de homens também está um pouco misturado, os transtornos. Mas, como tinha os grupos segmentados, então, até por uma questão de estrutura de agenda, que cada grupo tem o seu horário, eu fiquei coletando anorexia e bulimia, que era o mesmo horário, que era o O período da Ambulim, tarde. ele fica dentro do Hospital das Clínicas, é isso? Fica dentro do Instituto de Psiquiatria, É Ah, um, tá. é Uhum. um serviço, né? Lá os profissionais, como eu, nós atuamos voluntariamente, atendendo os pacientes do SUS, toda semana no serviço de ambulatório, né? E tem pacientes que às vezes precisa da demanda da internação. E aí a gente tem a enfermaria de comportamento alimentar, que é a única enfermaria de transtorno alimentar que se tem notícia ainda no Brasil e na América Latina, inclusive. Então a gente até às vezes recebe pacientes dos países vizinhos, sabe? Dentro da Certo. enfermaria.
casos muito graves, né? Perfeito. Assim, grave quanto, né? Tipo, por exemplo, IMC 11 de uma pessoa adulta, né? Uhum, IMC 10, 12 de uma pessoa adulta, né? Então, certo. são pessoas muito clinicamente comprometidas com risco de morte mesmo, né, na Uhum, enfermaria. No uhum, ambulatório, não. No ambulatório, a gente não tem essas pessoas com tão baixo peso, mas geralmente é do ambulatório que, se agravar, vai para a enfermaria, ou chega pessoas direto para a enfermaria que depois são alocadas no ambulatório semanal, né? Então, esses pacientes geralmente têm comorbidades também. Então, eles também costumam ter depressão, às vezes até uma depressão orgânica pela falta de alimento mesmo, né? uhum. É um tipo de depressão que depois que você volta a comer melhor, essa depressão some, né? Às vezes nem precisa do medicamento, o que eles precisam é renutrir o corpo, né? E existem Sim. pacientes com muita ansiedade também, né? Então, eu fui Uhum, vendo que essas duas comorbidades, elas eram relevantes, elas são relevantes nesse diagnóstico. Então, eu achei importante controlar também, perguntando como que era a ansiedade desses pacientes, como que era a, os sintomas depressivos desses pacientes. Então, eu fui agregando questionários também na minha investigação, né? Para a gente poder entender essa perturbação que esses indivíduos sentem com o seu corpo e que tentam extravasar ou buscar alguma mudança fazendo o exercício físico, né? uhum, Então, o meu doutorado, ele acabou fazendo um levantamento dessa avaliação da atividade física nesse aspecto quantitativo, porque eu coloquei acelerômetro nas pacientes, né? Mas também desse aspecto que hoje a gente chama na literatura qualitativo, que é o como esse exercício está sendo feito, qual é o grau de compromisso que esse indivíduo tem com a atividade física, né? E como que a atividade física permeia na vida dessa pessoa, né? Então eu fui vendo que, como resultados, assim, eu fui vendo que do ponto de vista do nível de atividade física, pensando no que é recomendado minimamente da quantidade para a saúde, essas pacientes não apresentaram um excesso de prática de exercício físico. Pelo contrário, elas tinham ali, estava chegando no mínimo recomendado para a saúde, ou às vezes até um pouco abaixo, né? uhum. Mas a questão do quanto que elas se sentiam compelidas a fazer o exercício físico, que o quanto que elas sofriam quando não faziam o exercício físico por algum motivo, porque de repente estava proibida pela nutrição, pelo estado clínico, né? Isso foi interessante de ver o quanto que interferia até nos níveis de ansiedade, especialmente, né? Hum. Então, meu doutorado, ele trouxe mais perguntas do que respostas, né? E aí eu pensei, bom, preciso dar um passo a mais. Talvez eu devesse fazer um pós-doutorado, né? Só que em paralelo a vida acontece. Eu casei, fiquei grávida, né? Tive um filho. Tá com E aí, quanto hoje o filho? meu filho tem 12 anos. Como ele chama? Ele chama Bernardo, mas ele gosta que chame de B. Tá bom. Tá bom, B. B O tá B. com 12 anos. Tá com 12 anos, é. Ah, E o B é neuroatípico, né? Ele é do espectro autista, grau 1. Então, isso exigiu muito conhecimento da minha parte também, buscar mais informações, sabe, Ken? uhum, Porque uhum. daí, quando eu virei mãe, eu estava prestes a defender meu doutorado. Então, nos primeiros anos de vida dele, eu estava terminando de escrever minha tese, né? Então, eu tirei a minha licença ali, né? Consegui terminar a minha tese, graças à ajuda de colegas da educação física também, que continuaram minha coleta lá no IPQ, né? Que eu sou muito grata. Eu tenho muita sorte, assim, eu tive pessoas muito boas, assim, ao meu redor, tenho até hoje, né? Uhum. E então eu fui vendo que esse trabalho em equipe também era uma coisa que me atiçava positivamente, né? Sim. E aí, por conta do término do doutorado, quando eu defendi o doutorado, eu estava muito no furor de querer ser só mãe, né? Certo. Então, eu perdi aquele tempo ali também de você terminar o doutorado e já emendar um pós-doutorado, né?
E a gente tem algumas regras no nosso país que, para você ser bolsista de pós-doc, também tinha um número de anos que você tem que, entre o intervalo de doutorado e pós-doc, né? E aí, o meu prazo acabou para pedir um pós-doc com bolsa no ano da pandemia, né? Então, assim, eu até comecei a vislumbrar um pós-doc em 2019, que era, eu falei, Aham. eu tenho até o ano que vem para conseguir a bolsa, né? Porque meu doutorado foi defendido em 2014, eu tenho até o ano que vem e tal. E aí, quando eu pensei, vou escrever o meu projeto, veio a pandemia, pá, né? Aí eu falei, Entendi. deixa pra lá. Porque há tanto que eu estava investindo nessa ideia que foi a fase onde eu comecei a frequentar a Unifesp, conheci o Altair, comecei a fazer a disciplina de psicobiologia, porque essa parte de estatística, a matemática não, era muito desafiadora para mim. Eu dependia muito do estatístico, né, para fazer as coisas. E eu queria aprender mais. Então, Aham. eu já tinha flertado muitos anos com a disciplina do Altair lá na Psicobio, mas nunca tinha Uhum. conseguido chegar lá efetivamente, porque era uma carga horária extensa. Então, eu Certo. falei, para eu me preparar para o pós-doc, eu vou fazer essa disciplina, né? Então, com o suporte dos meus pais, também me dando uma ajuda de ficar com meu filho, né? E indo lá toda terça e quinta de manhã na Psicobio, eu fui me preparando, né? Mas aí, quando eu vi que a pandemia estourou, aí eu falei, vou perder essa oportunidade de fazer como bolsista, não sei se eu vou querer fazer sem a bolsa, né? Uhum. Porque é difícil, assim, não estou num estado socioeconômico que dá para eu ser o meu próprio banco, né? Tive Uhum. que Sim. trabalhar em paralelo, né? Então, dentro dessa realidade, eu acabei mudando o meu foco. E aí a pandemia impulsionou em mim uma preocupação muito grande com os pacientes, porque em paralelo à minha coleta de dados, eu também já atendia os casos de pacientes que estavam fazendo exercício físico excessivo. Então, sob Uhum. demanda, quando a equipe falava assim, Paula, esse paciente está com demanda de exercício físico, você pode falar com ele? Então, eu fazia intervenções pontuais de aconselhamento com esses pacientes e acompanhava, né? Eram pacientes do Ambulim também? Isso, do Ambulim, lá Uhum. nesse trabalho voluntário no SUS, né? Certo. Então, em paralelo à minha coleta, eu fui fazendo também essa experiência prática de ver o que eu estava colocando que eu aprendia na teoria, colocar na prática, né? Então, eu sempre lia as coisas assim da nutrição e trazia uma versão para a atividade física, né? Porque as referências da nutrição já eram mais avançadas, né? Sim. Então, eu fui traçando muitos paralelos, aprendendo a fazer psicoeducação, aprendendo a colocar elementos da cognitivo-comportamental. Então, eu tive que estudar muitas coisas de psicologia. Eu ia estudando, lendo os livros que os colegas lá do Ambulim me indicavam, né? Porque não Uhum. tinha uma literatura da educação física. E até por isso, eu acabei tendo esse privilégio de ser convidada, porque as pessoas acabavam vendo eu ali dentro do Ambulim, os nutricionistas, os psicólogos, os médicos, e falavam, olha, a gente vai fazer um livro, você podia escrever o capítulo de atividade física, né? Porque eu estou vendo que você está aí estudando, tal, né? Então eu fui aprendendo também mais sobre o assunto na medida que eu fui recebendo esses convites para criar a própria literatura do que eu estava colocando na prática, né? Então eu Uhum. acabei participando de escritas de capítulos de livros sobre atividade física e transtorno alimentar, né? Fui tendo esses convites por ser a única professora de educação física ali do serviço, né? E isso Sim. me ajudou muito, porque daí até o próprio tarefa de escrever o capítulo me fazia aprofundar mais ainda no meu conhecimento de buscar mais teoria lá fora, né? Uhum. Então eu não tive um lugar assim que me inspirou para eu fazer o passo 1, 2 e 3, porque lá fora eu já estava fazendo. Toda a comunidade científica estava com dificuldade de entender esse exercício excessivo, compulsivo, né? E muitas vezes essa literatura não era de um olhar de uma pessoa do movimento, da educação física, era de outras especialidades. Então, acho que esse olhar mais de educação física foi me ajudando a aprimorar a técnica de colocar
em prática. Então, eu fui fazendo pesquisa e colocando a clínica, clinicando ao mesmo tempo ali com os pacientes, né? Foi um grande laboratório para mim e vendo os pacientes trazer bons feedbacks também. E quando eu vejo aqui a equipe do Ambulim, eu vejo que ela é muito multidisciplinar, né? Tem gente de todas as especialidades, assim, imagino que isso também seja rico em trocas, né? Com certeza, as reuniões de equipe eram aulas, assim, né? Aulas ao Uhum, vivo. Até porque, dentro da proposta do ambulatório, um dos objetivos é formar residentes. Então, os certo. residentes também ficavam ali, toda hora tem um ciclo novo de residente. Então, toda hora você está revisitando o conteúdo e aperfeiçoando a teoria que é colocada em prática, né? Uhum. Então, isso também era muito bom, porque a gente toda hora estava começando de novo com a nova entrada dos residentes, né? Então vamos começar do beabá, né? Então isso vai fortalecendo e isso me faz lembrar até de uma fala que o Dr. Taki teve quando ele me pôs a proposta de ser da equipe lá em 2007, que ele falou assim, olha, uma das qualidades que é mais necessária num profissional que atua dentro do transtorno alimentar é paciência. Se você for paciente, você vai se dar bem, né? Uhum. Porque você precisa ser paciente e não ter problemas com repetição. Bom, o que mais a profissão da educação física faz é repetir, né? Séries de 15, séries de. Repetição não é um problema com a educação física, né? Então, realmente eu me dei bem, né? E fui, e sabe quem eu vejo hoje que esse trabalho da educação física na psiquiatria fez eu quebrar muitos preconceitos que a gente tem na educação física com pessoas que têm sobrepeso, obesidade, ou às vezes reforçar positivamente pessoas magras, como se elas fossem bem-sucedidas, né? Eu fui revendo todo esse arcabouço que é sociocultural, né? O quanto que faz mal para essas pessoas que sofrem de transtorno alimentar, o quanto que um comentário, o quanto que às vezes um reforço positivo da minha própria área, né? Do tipo, nossa, que legal, parabéns, você desempenhou super bem. Às vezes a pessoa estava sem comer há horas, sem se nutrir Exato. corretamente, fazendo jejum, querendo aquele corpo desejado a qualquer custo. O que é saúde, então? O que, que a gente está propagando como saúde, né? Então, eu fui revisitando as minhas próprias visões sobre o que é saúde, né? E, ao mesmo tempo, indo falar nessa equipe interdisciplinar. Então, eu me vi falando, palestrando, já por uma demanda mesmo da própria equipe, de querer entender mais sobre essa área. Então, eu me vi falando muito para nutricionista, muito para psicólogo, e ainda pouco para dar educação física, porque a educação física ainda é muito simplista nesse sentido de querer olhar apenas a estética, olhar apenas a aparência, né? Então, esse campo fitness é um campo que move uma indústria muito grande, né? A indústria da Sim, beleza. poderosíssima, é. Pois é, então fica difícil a gente avançar nessa discussão na educação física. A nutrição e a psicologia já está escutando bastante eu falar, né? Mas a educação física ainda aos poucos, né? A gente ainda precisa entrar mais no campo da educação física. Porque aí eu me vi voltando para as aulas de educação física escolar. Muitos dos pacientes têm relatos, os pacientes com transtorno alimentar e até pacientes psiquiátricos, têm relatos de uma educação física escolar ruim, uma educação física escolar de bullying, uma educação física escolar onde eles não se sentiam pertencentes, aptos, confiantes, pessoas que fugiam da aula de educação física, aquele paciente que falou, quando eu era criança eu entregava o atestado para sair da aula de educação física. Então eu fui vendo o porquê que eu estava na educação física, entendeu? Acho que eu só entendi mesmo depois que eu já estava lá na psiquiatria ouvindo esses relatos do sofrimento do paciente. Então, esse interesse de também mudar a educação física, mudar o paradigma da educação física, é um dos meus propósitos atualmente, sabe? Perfeito. Que bom, porque eu acho que até hoje ainda a educação física tem esse estereótipo de é a hora da farra, né? A hora da brincadeira, do lazer, né? Recreação. E podia estar trabalhando, entendeu? A crítica, a questão do fitness, né?
o quanto que as funções do corpo, a funcionalidade do corpo em movimento, né? Porque hoje eu vejo cada vez mais adolescentes, tem chegado para mim atualmente mais adolescentes, que é uma coisa que não chegava anos atrás, né? Aham. Adolescentes que foram proibidos de fazer educação física da escola por conta do emagrecimento excessivo, né? Tá tendo que fazer ganho de peso ali, acompanhado semanalmente, então vai ter que parar, vai ter que sair da escola, ou até mesmo adolescentes meninos que estão ao invés de estar jogando bola e fazendo coisas coletivas, né, que a gente passa a maior parte da idade adulta sem ter tantas oportunidades como essa que a gente tem na adolescência, indo para a musculação já, fazendo a atividade de musculação porque quer músculos, né? E a Uhum. sociedade, a família, ela vê isso com bons olhos, tipo, tá querendo ser saudável, né? Isso é bom para a saúde, isso, filho, vai, né? Vai lá, filha, na academia e não sabe qual é o sofrimento psíquico que está motivando aquele comportamento, sabe? Sem dúvida. Então, é um pouco desafiador mesmo para a sociedade entender isso, porque a sociedade lê como frescura, a sociedade lê como. Mas não é bom para a saúde, né? Aí, de Uhum. novo, a gente tem que questionar o que é saúde para cada um, né? Verdade. Agora eu queria puxar uma outra vertente, que é a menina introvertida que acabou virando professora, Pois é. né? Que, ou seja, né, não gostava de falar muito e aí passa a ter que falar para um monte de gente todos os dias. Eu digo que eu cuspi para cima e caí na testa, né? Aham. Porque além disso que você está pontuando, é a menina também que todas as manhãs ia se arrastando para a escola e falou: Meu, não vou escolher uma profissão de acordar cedo. E, Aham. cara, dar aula às 6 da manhã, 6h30, 7 da manhã, é o que mais a gente faz na educação física. Passei anos dando aula às 6 da manhã, 6h30 da manhã. Eu falei: que é isso que você fez com a sua vida, entendeu? É uma coisa que você passou a gostar e que hoje você não vive sem? Como é que é? Ah, com certeza. A minha vida gira em torno disso, né? Porque a minha profissão, eu sinto que realmente eu faço uma coisa que eu tenho paixão, né? Então, eu tenho que cuidar para não ser workaholic, né? Porque de repente você está estudando, você está lendo, é tão curioso, é tão intrigante, você está escutando um paciente, é tão interessante, eu acho tudo tão Uhum. interessante. Trabalho voluntário. Exatamente, exatamente. Então eu tive que, ao tempo todo, trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, para Uhum. sustentar esse trabalho voluntário, né, eu devo muito não só ao suporte dos meus pais, que justamente por terem essa questão de não ter estudado tudo que eles gostariam de ter estudado na vida, eles também sempre trabalhando, fazendo retaguarda, né? Tipo assim, Sim. não, Paula, se isso é importante, se isso vai ajudar na tua formação, a gente pode ajudar no que você precisar, né? E depois, quando eu casei também, porque daí olha só o destino, né? Eu não fui professora de natação, mas casei com um professor de natação. Ah, olha lá. Então, Freud explica, Freud eu, explica. eu sinto o cheiro do cloro todo dia. Então, o Cleiton, além dele trabalhar na natação, ele também por muitos anos foi servidor público, né? Professor escolar de escola pública, Uhum. hoje de escola particular. Então, essa retaguarda também de ter uma estrutura de eu poder ser autônoma, né, Sim. fez com que eu pudesse andar em paralelo com esse mundo da pesquisa no campo da USP, né, com o mundo particular. E o curioso é que, assim, por causa de eu estar inserida nessa equipe voluntária lá no Ambulim e ser a professora de educação física que começou o trabalho lá, naturalmente os psicólogos, os nutris, Paulo, eu tenho um paciente, você atenderia ele fora daqui? Você dá personal fora daqui? Então eu comecei a atuar por indicação também, né? Então chegava a demanda, por isso que eu falo que eu sou sortudo também, né? Porque a demanda foi Aham. chegando. Então, por causa desse personal mais especializado, eu fui conseguindo também, fora do âmbito do SUS, aprender mais ainda com outros tipos de pacientes, né? Que tinham Certo. condição de pagar um personal trainer, de fazer um tratamento multidisciplinar fora do hospital e entender
que independente do nível socioeconômico, o sofrimento psíquico acontece em todos os seres humanos, né? Uhum. Então, eu fui também aprendendo com esses pacientes e colocando em prática o que eu experimentava lá no Ambolim, no laboratório lá, né, praticamente por ser um hospital escola, lá é um lugar onde às vezes a gente erra também, né? E então eu fui vendo que, ó, essa técnica deu certo, essa estratégia não tanto. E aí lá no particular eu reforçava a experimentação das técnicas de intervenção de atividade física que eu fazia lá no Ampolim, aqui fora no mundo privado, né? Então eu fui empreendendo, daí eu fui vendo eu de novo fazendo empreendedorismo, Uhum. também acho que muito pelo exemplo dos Herdado, meus né? pais, exatamente. Então, Aham. sem eu pensar muito, eu já estava empreendendo, porque eu já estava tendo ali uma estrutura de empresa, de atender esses personal, de atender essas pessoas, Sim. né? Pessoas que não conseguiam se exercitar, que tinham, na verdade, um sobrepeso e obesidade por conta da compulsão alimentar, e pensavam, nossa, eu nunca vou ser uma pessoa constante no exercício físico, né? Então a nutricionista mandou eu vir conversar com você, tipo, depositando todas as fichas, né? No tipo, é você que vai me salvar, né? E eu com aquela Aham. responsabilidade. Então, isso também fez com que eu me cuidasse bastante. Eu acabei indo para o mundo, de fazer terapia regularmente para não me misturar nas coisas que eram dos pacientes, né? Separar o que era Sim. meu. Eu também busquei muito meditação, né? Então, a meditação também foi um recurso que me ajudou e fui me formando em meditação e os elementos da meditação eu fui colocando nas minhas práticas de orientação de atividade física com esses pacientes e assim surgiu o exercício intuitivo, que é uma abordagem que nasce lá no Amorim, da minha pesquisa, sabe? Então, eu acho que uma das coisas que é muito interessante na minha carreira é o fato de poder ter conseguido trazer o que eu faço na teoria, na academia, para a prática, né? Porque eu fui Sim. colocando em prática e empreendendo ao mesmo tempo. Então, hoje, eu tenho a marca registrada, né? Consegui registrar essa marca de uma abordagem que nasceu, assim, de uma forma bem espontânea, experimentando na prática, colocando todas essas teorias da psicologia, da nutrição, da medicina, né, para poder compor essa prática de exercício físico mais voltada para uma saúde mental, né, com ênfase na saúde mental. E aí, por conta disso, eu acabei entrando também na área de orientação dentro lá da psicologia, do mesmo do programa onde eu defendi meu doutorado, na época ali da pandemia, eu me vi com pessoas que tinham interesse de fazer suas pesquisas, né? E aí eu falei, deixa eu ver se aqui o pessoal da neurociências aprova a minha papelada para eu ser orientadora aqui, né? E aí eles aprovaram a minha papelada, né? E aí hoje eu Uhum. sou professora Quer dizer, assistente lá. mais um teste que você fez de maneira meio É, descompromissada e foi lá e passou de primeira. Se der certo, beleza. Se não der certo, faço uma parceria para ser co-orientadora, né? Faço parceria com o Dr. Taki para ele aceitar os alunos que eu acho que tem potencial e eu co-orientar, né? Mas aí no final eu consegui, né? A minha primeira orientanda foi uma psicóloga, a Marcela, que está comigo até hoje também. Ela já defendeu o mestrado dela, né? Foi minha probatória Legal. ali, né? E Uhum. ela passou anos também lá observando no Ambulim, então a pesquisa dela surge também da observação clínica, né? Para observar a imagem corporal desses pacientes. Então a gente foi entendendo o quanto que a propriocepção, ou seja, esse sentido do movimento, né? O quanto que o movimento corporal, essas informações que a gente sente como do que o corpo manda, às vezes é negligenciado porque a gente está muito distraído, muito ocupado, ou não quer sentir, né? E isso ajuda a gente a se entender no mundo. O corpo ajuda a gente com muitas informações para a gente se mapear e entender no mundo, entender quais são as reais necessidades fisiológicas do corpo e o que, que é desejo e o que, que é necessário, né? Só que nem sempre a gente está com esse diálogo tão íntimo com o corpo. Então, eu continuo estudando, né? Hoje eu estou com o meu primeiro orientando de doutorado, né? Uau, Tenho a minha, parabéns.
minha segunda aluna de mestrado. Então, a minha carreira eu sinto que está iniciando agora. Mas eu não queria deixar de falar com você, apesar do nosso tempo já ter estourado, Tá. eu não queria deixar de tocar num assunto ainda aqui rapidamente, que é o seu envolvimento com a nutrição comportamental, né? Sim. Acho que o nosso primeiro contato físico, vamos dizer assim, olho no olho, né, foi num congresso de nutrição comportamental, lá do Instituto Nutrição Comportamental da professora Marley, né? Sim. Eu queria entender como é que você se aproximou da nutrição comportamental e qual é o papel que ela exerce nessa sua abordagem multidisciplinar aí. Uhum. Basicamente é a base, né? Porque a Marli, ela também é dentro daquelas pessoas que foram minhas mentoras, que eu sou muito grata, né? Ela também foi uma pessoa que me incentivou muito e que, assim como lá naquela época a doutora Sandra, né? Ela viu em mim coisas que eu ainda não via, né? Ela viu Certo. potenciais que eu ainda não era apropriada desses potenciais. Então, ela me impulsionou, me encorajou a falar, ó, Paula, isso que você está fazendo aqui no Ambolim, porque a Mari também foi do Ambolim, né? Ela Certo. começou lá no Ambolim, essa nutrição, vamos chamar assim, diferente, que tinha um olhar mais para o comportamento alimentar do que necessariamente o que a pessoa precisava comer, né? Não uma nutrição prescritiva, mas uma nutrição humanizada, biopsicossocial, né? Então, eu tive que estudar muito a nutrição e como a dieta e o exercício são dois pilares muito comuns, né, que todo mundo que quer começar a fazer exercício começa uma dieta, todo mundo que começa uma dieta quer começar a fazer exercício, né? Uhum. Então, esse entrelace, né, esse entrelaçamento fez com que eu estudasse muito a nutrição. E aí, dentro desse trabalho de estudar a nutrição, a Mali foi me puxando também, dando oportunidades para mim de, olha, vamos fazer um livro da nutrição comportamental, você precisa falar do exercício intuitivo. Aí eu falo, mas gente, tem certeza? Ela, claro, claro, né? Ela sempre Uhum. balançando os cachinhos do cabelo dela, falando para ontem, né? Ela é uma fazedora, né? Realmente, assim. Ela é uma inspiração. Então, eu tenho ela como uma pessoa assim de referência que me ajudou muito, né? Uma grande mentora até hoje. Então, ela me encorajou a fazer cursos dentro da nutrição comportamental. Os nutricionistas precisam saber disso, né? Escrever materiais, escrever capítulos de livro. E assim eu fui desenvolvendo também, sabe, em paralelo, uma parceria com a nutrição, porque os estudos mostravam que quando você vai pensar em prevenção de transtorno alimentar, você precisa, em geral, os programas olham a atividade física como um grande carro-chefe. Então, em paralelo à minha união com a Marli, eu fui me unindo também à Karen Dunker, que é uma outra nutricionista que é a referência em prevenção no Brasil, né? Participei, inclusive, dentro dessa carreira toda que eu falei, participei, inclusive, do pós-doc da Karen como professora de educação física, fazendo intervenção das meninas que foi a amostra dela, né, que foi um projeto de prevenção de transtorno alimentar em escolas públicas aqui de São Paulo. E dessa pesquisa da Karen, surgiu também a iniciativa da gente fazer prevenção sem gerar danos, né? Então, aquela prevenção que vai estimular as pessoas a serem mais ativas, a comerem melhor, mas sem causar o dano que é o transtorno alimentar, né? Então, a prevenção sem dano surge desse pós-doc da Karen também, do qual eu ajudei a conceber, devido à parte da atividade física ser muito grande, né? E a gente foi em paralelo também na nutrição comportamental, levantando essa bandeira do quanto que a prevenção, o nutricionista em especial, tem muita potência de fazer, né? Então, Uhum. hoje eu me vejo com essa iniciativa de acabar sendo uma pessoa que traz a visão da educação física dentro do mundo da nutrição, mas com uma dissociação da prática de atividade física do peso corporal, só pensando em peso corporal. Vamos pensar, Entendi. não vamos fazer um reducionismo da atividade física, vamos Uhum. ampliar os benefícios da atividade física, né? Então, colocar outros objetivos. Aquela ressignificação da saúde que você tanto fala, né?
Eu até já não gosto muito dessa palavra ressignificação, né? Que é o marketing. O marketing, Os marqueteiros. sabe como é, né? Então, aí, mas é realmente a gente poder fazer uma nova relação com a prática do exercício físico. Então, atualmente, na nutrição comportamental, eu acabo trazendo muito essa fala do prevenir sem causar danos, por conta dessa parceria que eu tenho com muitos nutris, né? Que era uma área também, nunca pensei que ia ter tantos nutris na minha vida. Olha só, né? A vida só prega surpresas, não é mesmo, Pois é, Paula? pois é. Ô, Paula, agora vamos falar de futuro, para fechar. Tá. Que é o seu xodó para o futuro? E não precisa ser profissional necessariamente, mas Aham. que é uma coisa que você gostaria muito de realizar nos próximos anos aí? Olha, eu tenho um interesse de trazer mais evidências científicas, né, desse trabalho do exercício que tantas pessoas clinicamente dizem se beneficiar, trazem depoimentos, às vezes até emocionados, assim, né, de pessoas que falaram que nunca acharam que a educação física fazia parte da vida delas, pessoas que hoje dizem que o exercício está na vida dela há anos, graças a essa visão que eu ajudei a ela enxergar, né? Então, eu tenho esse interesse, até por isso que eu estou como orientadora, professora associada lá na psicologia, né, para poder trazer essas evidências com os meus orientandos, né, de uma educação física mais gentil, mais verdadeira, mais autêntica, né? Que eu acredito que é a essência da educação física, então quero ajudar a resgatar a essência da educação física, que disseram um dia que um grego lá, né, falou Uhum. que fazer exercícios faz bem para a alma também, né? Disseram que Hipócrates deixou essa fala. É, e eu também vejo que esse meu trabalho, ele me ajuda muito a ser um ser humano melhor. E eu tenho esse interesse de ser um ser humano melhor, especialmente para o meu filho, né? Muitas das Aham. coisas que eu faço são motivadas para deixar uma sociedade menos neurótica, né? E eu espero que isso contribua aí para ele gostar de se exercitar, para ele gostar de se sentir bem no corpo dele, mesmo com essa questão neurotípica que ele tem, que traz alterações interoceptivas, né, informações assim que o corpo, né, que o interno do corpo sinaliza, que são muito angustiantes e desafiadoras para ele, e para um monte de gente que tem essas questões, né, de Uhum. autismo ou até mesmo questões de saúde mental, que elas possam viver com menos sofrimento, sabe? Que elas possam viver com mais leveza no seu próprio corpo. Então, o meu filho e a minha família são grandes impulsionadores, assim, dos meus objetivos de vida. Então, a minha família está sempre em primeiro lugar, Uhum. meu trabalho, sempre que acontece uma demanda, meu trabalho cai por qualquer demanda familiar, porque depois eu sei que tudo se restaura e tudo compensa devido a essa sustentação que eles me dão. Então, eu Sim. também quero aproveitar esse momento para agradecer a minha família, que sem ela não estaria aqui, não. Ô, Paula, eu queria agradecer demais o seu tempo, sua generosidade e que seu objetivo pessoal se transforme no objetivo coletivo e seja alcançado. É um desafio, né? Porque a gente está numa sociedade que, enfim, insiste em valorizar o superficial. Os malditos marqueteiros mais atrapalham do que ajudam, né? Mas é gente bem intencionada como você que faz a gente ter esperança de que as coisas vão mudar. Espero que você faça isso pela sua criança, porque você estará fazendo também pela minha. Ah, que bom, que bom. É bom saber, sabe quem? E eu parabenizo a iniciativa do Naruhodô. Eu sou uma grande fã do Naruhodô. Escuto desde 2017, acho, ou antes até, né? E parabenizo também essa iniciativa de vocês de entrevistarem os pesquisadores, né? Porque são vidas também que estão ali em silêncio, trabalhando em prol da sociedade. A gente não sabe muito se colocar, às vezes, uma comunicação científica que atinja mais pessoas, e vocês estão fazendo isso com o Mário Rodô. Vida longa ao podcast de vocês.
Ah, brigadão, Paula. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.